Bom dia, meus amigos. Conforme prometido no primeiro vídeo, eu ia trazer mais informações a respeito do decreto de segurança do Salvini, né? Hoje, então, dia 27/10, 10h32 da manhã, no Brasil 5h32. Tem as informações novas e não se assustem, as informações são boas. Como eu disse no primeiro vídeo, toda lei, quando ela é feita, ela tem que ter a motivação, né? Os porquês da lei, o direcionamento de onde aquela lei, aquela regra, ela quer alcançar, ela quer chegar, né? Então são as considerações das leis ou da lei. E essa semana, notadamente ontem, antes de ontem, aliás, na quinta-feira, um dos ministros do plenário já submeteu a 3 subemendas, o ministro Falcon, e ao mesmo tempo foi entregue aos ministros, né, um dossiê chamado Decreto-Lei de Imigração e Segurança Pública, o DL 103 de 2008. E o que quer dizer isso? Não se assustem que o nome é bonito. Esse dossiê, na verdade, ele traz as informações dos porquês, né, a motivação daquele decreto para os parlamentares, para que aí sim eles possam apresentar emendas, ou então votar do jeito que está o projeto. E como eu disse, ele não estava muito bem escrito, ele deve sofrer várias emendas, para ao final ele ter uma forma única e inteligível, tá? Então o dossiê está aqui, tá? Tive acesso ontem ao dossiê, é um documento oficial, um documento legal, depois eu tento passar o link para vocês. Ele está todo em italiano. Está aqui estudo de serviços, ofício sobre questões de institucionalização, justiça e cultura. Departamento institucional, departamento de justiça, serviço de biblioteca. Aqui todos os links, vamos ver se foca. Todos os links, telefones, endereços e tudo mais. Ok. O índice é pequenininho, tá? Só 181 páginas em italiano para poder traduzir. Mas o que nos interessa, vamos lá, artigo 14, que foi os demais artigos não alcançavam, desde o princípio foi disse que não alcançava a gente, como de fato não alcança, e o 14, na minha visão, né, eu disse que entendia que não alcançava, mas que esperaria um pronunciamento do próprio Ministério aí, e que vocês não ficassem assustados enquanto não saísse algo sobre. E agora com o dossiê em mãos, que é um documento oficial do estudo, é uma análise, um estudo feito e encaminhado aos ministros para que agora eles votem. Provavelmente dia 5 agora deve ser a votação desse decreto. E como eu disse, ele já tem 3 propostas de emenda. Então ele deve sofrer várias emendas até ter um formato final. E depois, óbvio, vai passar a viger com esse formato novo. Mas em regra, pessoal, artigo 14 é o que nós tínhamos a dúvida, tá certo? Que jogava para 4 anos lá, aquela coisa toda. E lá atrás eu dizia que, no meu entendimento, o artigo 14 não nos atingia. Por quê? Porque falava sobre cidadania, é óbvio que era uma leitura minha, sobre cidadania não por iure sanguine, e sim por residência ou matrimônio. E, como dito, realmente está aqui, tá? O artigo 14, a letra A, ele fala sobre a instância de aquisição de cidadania por matrimônio, ok? Então exclui todos nós iure sanguine, e aqui ele vai passar todas as regras, os vínculos, o tempo, né? Ele faz um estudo bacana sobre esse artigo, sobre essa letra A, né? A linha A. Depois a gente tem a linha B, que fala daquele aumento de 200 para 250 euros de contribuição para requisição, também nada a ver com a gente, sempre no que diz respeito ao matrimônio. A letra C, que é onde fala de aumento de 24 para 48 meses, a conclusão da cidadania por matrimônio, artigo 5º, e pela naturalização, artigo 9º, ok? Então, 48 meses, apenas e tão somente, artigo 5º, cidadania por matrimônio, e artigo 9º, cidadania por naturalização. Perfeito, pessoal?
Tem mais uma pequena alteraçãozinha aqui, aliás, uma pequena elucidaçãozinha aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Literatura italiana, aqui tem bastante coisa. Está muito bem feito, muito bem elaborado esse dossiê. É legal que vocês baixem e deem uma olhadinha, mesmo que seja italiano, faça a tradução. Aqui ele fala quanto tempo tem que ter de residência na Itália, quanto tempo tem que ter casado, se tem filhos, se não tem. Tudo sobre cidadania por naturalização, tá certo, pessoal? E aí, muita gente falou assim, olha, mas tem ali alguma coisa sobre os atos acontecidos antes de janeiro de 1948 e agora está mexendo com quem nasceu antes de 48, ou será que quem fez o requerimento antes de 48? Nada disso, pessoal. O que ele quis dizer com essa parte? Segundo o artigo adjuntivo, né, do 9º, que é aquela segunda parte que eles colocam no artigo 9º, estabelece o término para a cidadania de 48 meses, ou, portanto, se aplica também aos procedimentos de reconhecimento da cidadania, junto à autoridade diplomática ou consular, né, e também do Estado Civil, nos casos acontecidos antes de janeiro de 48, que a propósito são refalados nos artigos 17 bis 17 da Lei 91/92 e da Lei 124 de 2006. O que é isso aqui? Ele passa a ter direito, aqui é legal, tá, pessoal? Porque existe um pessoal que não tem direito à cidadania em alguns territórios italianos que antes da guerra não pertenciam à Itália. Então, que pertenciam ao Império Austríaco, à Alemanha. E aí, então, depois a Itália conseguiu esses estados, né, essas regiões, passou a ser da Itália. Então, como o direito é iure sanguíneo, o que é isso? É direito de DNA, né, do sangue. Imagine alguém que nasceu naquele território austríaco, né, ou húngaro ou alemão. Quando passou a ser território italiano, as pessoas ali são austríacas, tá certo? Então todos os seus descendentes são descendentes austríacos e não italiano. Então a Itália não aceitava esse reconhecimento da cidadania desse pessoal, tá certo? E também ao contrário, territórios que eram italianos, que depois passaram para um outro país e depois voltaram para a Itália. Tá? Então, notadamente, aqui eles estão falando de quais regiões? O território da Lístria, Fiume e Dalmácia. Tá certo, pessoal? Que passaram a pertencer ao Reino da Itália depois da Segunda Grande Guerra. Então, esse pessoal que não tinha direito, agora passa a ter o direito, tá certo? Da cidadania. Para esse pessoal, a lei está dizendo 48 meses, tá certo? Por quê? Porque eles estão com medo que haja, para esse tipo de pessoas, tá certo? Provenientes desses locais, com medo de que haja uma demanda muito grande. Então, para esse pessoal, o corpo consular e diplomático e o Estado Civil, né, o oficial do Estado Civil, eles terão até 48 meses. Então, o que acontece? Se a demanda for pequena, vai seguir os prazos que segue normalmente, tá certo? Que geralmente é aqui em torno de 6 meses. Mas se houver uma grande demanda para esse tipo de descendente, o oficial do Estado Civil e o corpo consular, eles terão até 48 meses para concluir, tá certo, pessoal? Mas também duvido, porque não deve ter, assim, muita gente que vai correr atrás disso agora, né? Pode ser que sobrevenha outros territórios, outros locais, né? Não podemos dizer ainda. Mas, em resumo, não nos atingiu, não tem nada a ver com iure sanguine. Então chega de ouvir briga do A com briga do B com briga do C, que cada um dizia uma coisa, tá? O que está aqui, tá certo? O dossiê, o brasileiro tem mania de ouvir o dossiê, mas não mania, né? A gente, quando ouve um dossiê, acha que é algo, que é uma reunião de informações, uma pasta, aqui não, aqui dossiê é um estudo, tá certo? Sobre o decreto.
aqui eles estudam, é um corpo de juristas que estuda o que o legislador quis e onde ele vai chegar com essa lei, com esse decreto aqui, tá certo? Então, esse dossiê é o que vale para a gente como norte, né, como consideração da criação daquele decreto. Perfeito? Então, deixem de escutar brigas, que não nos interessa, né? Nós estamos aqui, na verdade, procurando uma cidadania sem brigas. Quem tiver dúvida, pode baixar o dossiê, vou tentar colocar o link dele embaixo do vídeo, tá certo, pessoal? Parabéns a todos nós. E se tiver mais alguma alteração, eu trago para vocês, mas agora a alteração é só emenda no próprio corpo da lei, né? Para melhorar aí, piorar, dificilmente isso vai acontecer. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus, boa sorte a todos nós e arrivederci.